Bom dia. Bom, hoje a gente vai começar a nossa avaliação sobre os nervos periféricos. E essa primeira aula é uma aula inicial para nivelar todo mundo, que a gente vai entender sobre a avaliação dos nervos periféricos pelo ultrassom. E é muito importante que a gente consolide desde os conceitos básicos até os mais avançados. Hoje a gente vai entender a formação dos nervos periféricos, começando pela medula espinhal. Ela estende-se desde o bulbo até próximo ao nível de L1, L2 e apresenta substância cinzenta na sua parte central, onde estão os corpos celulares dos neurônios, e a substância branca na sua periferia, onde estão os axônios mielinizados, formando os tratos ascendentes e descendentes. Do corno anterior da medula surgem as raízes anteriores, que é o caminho da motricidade, por onde emerge o impulso que vai chegar até os músculos através dos nervos periféricos. Quando há uma lesão nessas raízes, temos uma radiculopatia motora, que é o nome que a gente vai ouvir falar quando a gente se trata das neuropatias, que são doenças, lesões caracterizadas por fraqueza e perda de força no miótomo correspondente ao nível da lesão. Quando a gente fala das raízes motoras, as agressões às raízes motoras vão ter sintomatologia específica de acordo com o nível da lesão. Aqui tem uma tabela que exemplifica quais são os sintomas motores e os reflexos alterados quando temos lesões no nível de C5, C6, C7, mas cada raiz específica tem uma sintomatologia específica. Além das raízes ventrais, que são as motoras, temos as raízes dorsais, que recebem um impulso aferente, que é responsável pela sensibilidade, dor, temperatura, tato e propriocepção. Aqui temos um detalhe anatômico, que é o gânglio dorsal, que é um espessamento adjacente às raízes dorsais que abriga os corpos dos neurônios sensitivos. As lesões do corpo celular e das raízes dorsais causam radiculopatia sensitiva, com dor irradiada e parestesias, que apresentam uma distribuição conforme o dermátomo correspondente. E qual a importância da gente reconhecer a existência do gânglio dorsal? A importância é porque existem algumas doenças que acometem especificamente esse gânglio, as gangliopatias sensoriais, como por exemplo as doenças relacionadas à síndrome de Sjögren e as paraneoplásicas. Isso acontece pelo fato do gânglio dorsal ter uma certa vulnerabilidade na barreira hematoneural, facilitando as agressões imunomediadas e tóxicas. E agora que a gente entendeu um pouco mais esse caminho aferente e caminho eferente, vamos entender um pouco melhor como ele se une na formação do nervo periférico. As duas raízes, dorsal e ventral, se unem no forame intervertebral, formando o nervo espinhal, que é um nervo misto, carregando tanto informações motoras quanto sensitivas. Esse nervo espinhal ele se divide em dois ramos principais, o ramo anterior e o ramo posterior. O ramo posterior, que é mais curto, vai ser responsável por inervar os músculos paravertebrais. E o ramo anterior, que é o que nos interessa, pois são eles que convergem para formar os plexos e, a partir daí, os nervos periféricos que nós vamos avaliar no ultrassom. A partir de agora, quando a gente for examinar um nervo periférico, a gente tem a informação, a ciência de onde vem e para onde vai o impulso que aquele nervo conduz. E a gente começa a entender que o local da lesão neural vai determinar as manifestações clínicas do paciente. E dominar esse conhecimento é fundamental no diagnóstico das neuropatias. Precisamos entender que existem diferenças estruturais entre o sistema nervoso central e o periférico.
Essas diferenças nos ajudam a entender por que algumas doenças têm preferência por um ou pelo outro. Saindo do canal vertebral, temos a formação do sistema nervoso periférico. Essa mudança não é apenas geográfica, mas também estrutural e funcional. Dentro do canal, no sistema nervoso central, a mielinização é realizada pelos oligodendrócitos e o arcabouço de proteção é feito pelas meninges. Fora do canal vertebral, no sistema nervoso periférico, nós temos a mielinização sendo realizada pelas células de Schwann e o arcabouço de proteção estrutural é realizado pelo epineuro, perineuro e endoneuro. Essa diferença é crucial para entender o porquê algumas doenças afetam o sistema nervoso central e outras o sistema nervoso periférico. Isso acontece porque a barreira hematoencefálica e a barreira hematoneural, que é a barreira do sistema nervoso periférico, não são iguais. Elas têm permeabilidade e características distintas e podem ser comprometidas por mecanismos diferentes. Além disso, as células produtoras de mielina são diferentes no sistema nervoso central e no sistema nervoso periférico. Os oligodendrócitos e as células de Schwann expressam repertórios proteicos distintos, sendo alvo de doenças diferentes, e também porque existem antígenos específicos de cada sistema, fazendo com que a resposta imune causadora da agressão tenha tropismo para um local ou por outro. Essa informação vai ajudar a gente a entender a fisiopatologia das diferentes neuropatias que abordaremos em módulos futuros, e assim facilita o reconhecimento das mesmas. Seguindo com a organização estrutural que origina a formação dos nervos periféricos, a gente precisa entender que os ramos anteriores dos nervos espinhais, eles se reorganizam em plexos, onde há comunicação e redistribuição de fibras nervosas para formar os nervos periféricos que nós conhecemos e vamos estudar. É a partir daqui, na formação dos nervos periféricos, que o ultrassom se torna uma ferramenta muito útil no diagnóstico. Essa reorganização de fibras explica por que uma lesão na raiz, uma radiculopatia, tem um padrão de sintomas diferentes de uma lesão no nervo periférico, uma neuropatia. É fundamental a gente entender essa diferença para o diagnóstico. A principal diferença clínica entre radiculopatia e neuropatia periférica está no padrão de distribuição dos sintomas. As radiculopatias seguem um padrão dermatomal ou miotomal, correspondente à raiz nervosa, enquanto as neuropatias periféricas seguem a distribuição anatômica do nervo periférico específico, com as suas manifestações clínicas dependentes do tipo de fibra que o nervo carrega, se motoras, sensitivas ou mistas, e a topografia da lesão. Eu quero que vocês levem para casa as seguintes informações. Primeiro, a medula espinhal é a origem de tudo. Segundo, o nervo espinhal é a fusão da raiz motora anterior com a raiz sensitiva posterior. Terceiro, os plexos são as estações de reorganização das fibras neurais, que são formados pelos ramos anteriores dos nervos espinhais. Quarto, a transição do sistema nervoso periférico para o sistema nervoso central é uma mudança fundamental no sistema de mielinização e no arcabouço de proteção, o que nos ajuda a entender melhor por que algumas patologias têm tropismo pelo sistema nervoso central e outras pelo sistema nervoso periférico. E por último, o ultrassom é uma excelente ferramenta para avaliar os nervos periféricos. Ela pesquisa alterações anatômicas secundárias a traumas, espessamentos neurais, avalia atividade inflamatória e fatores compressivos.